Com o volume de informações que a gente tem hoje, uma coisa é certeza: algumas dessas informações estão erradas. E algumas dessas informações erradas são mentiras perigosas. Eu vou dar 2 exemplos. Em 2003, o Steve Jobs, que é o fundador da Apple, ele foi diagnosticado com câncer de pâncreas e ele postergou 9 meses o tratamento porque ele realmente acreditava, com informações de uma crença pessoal e também informações que ele teve da internet, ele acreditava que um tratamento com meditação, com uma dieta orgânica e balanceada e com acupuntura iriam curar o câncer dele. Então ele postergou 9 meses a cirurgia e isso provavelmente teve impacto no resultado do tratamento dele, que foi o óbito em 2011. Um outro exemplo é um bebê que faleceu na Flórida com 1 ano e 8 meses e ele estava com desnutrição. Ele pesava 8 quilos, que é o peso de uma criança de 6 meses. Os seus pais acreditavam, também com informações que eles tiveram da internet, acreditavam que uma dieta vegana restrita era mais saudável e acreditavam que cozinhar os alimentos tirava os nutrientes. Então eles não cozinhavam os alimentos, impuseram essa dieta na família inteira e o bebê infelizmente veio a óbito e os pais foram presos, tá? Estão em prisão perpétua na Flórida. Então, nesses 2 casos, o que faltou não foi informação, com certeza não foi inteligência, o que faltou foi pensamento crítico. E o pensamento crítico não é algo com o qual a gente nasce, é uma habilidade que a gente adquire quando a gente busca adquirir essa habilidade, quando alguém nos ensina. Hoje eu quero falar sobre alguns dos conceitos, o que é pensamento crítico. Eu vou falar sobre 3 hábitos que nos ajudam a pensar melhor e que nos tiram dessas roubadas perigosas. Pensamento crítico é quase um sinônimo de ceticismo. É uma forma de desconfiar sistematicamente das coisas, ter uma mente, um raciocínio muito pareado com o raciocínio científico. E o pensamento crítico, ele não busca necessariamente respostas, mas ele quer entender por que e como que eu acreditei naquela resposta. Ele é quase um freio a algumas certezas absolutas que a gente acaba tendo e se enganando. Eu vou dar um exemplo com bets. Então, tem lá um jogador, ele ganhou uma vez. Quando ele ganha, ele é tomado por uma onda de dopamina e ele acredita que ele vai ganhar de novo. Ele não acredita, ele tem certeza que ele vai ganhar de novo. Se ele pegar o celular, em 3 segundos ele vai perceber, ele vai descobrir que tem dezenas de estudos e cálculos e probabilidades que mostram que o jogador sempre perde. Mas ele foi tomado por essa certeza. Então o pensamento crítico seria a pausa nessa certeza absoluta, a pausa nessa convicção e a reflexão de que, olha, talvez eu esteja errado e quem mais consegue me enganar sou eu mesmo. Então essa é a base, o fundamento do pensamento crítico. A gente erra porque o nosso cérebro, assim como o nosso corpo, sempre prefere poupar energia. Então, quando a gente chega num prédio e tem a opção de subir de escada ou de elevador, a grande maioria das pessoas vai pegar o elevador. Mas todo mundo que pegou o elevador sabe que a escada é mais saudável e que pegar a escada é uma decisão mais inteligente para a sua saúde. E mesmo assim, a maioria vai de elevador. Então, o pensamento crítico seria o subir de escada. Gasta energia e cansa. É uma decisão ativa. E o pensamento não crítico, a resposta intuitiva seria pegar o elevador. Na maioria das vezes, o elevador resolve a nossa vida. Então, quase sempre, a resposta intuitiva, ela tá correta. Mas em algumas situações, a gente precisa gastar energia para tomar decisões que vão trazer uma maior probabilidade de acerto. Então, quando a gente está diante de uma decisão importante, de uma decisão sobre investimento financeiro, sobre uma escolha de trabalho, sobre uma escolha importante da vida pessoal, sobre uma decisão de um tratamento médico, sobre uma decisão de em quem vai votar, tudo isso são decisões que precisam de alguma reflexão a mais. Então, nesses casos, vale muito a pena a gente sempre considerar pegar a escada e não pegar o elevador. O pensamento crítico, ele pode ser aprendido ao longo da vida e parece que a melhor forma de aprender é quando alguém nos ensina explicitamente. Então, fala o que é o pensamento crítico, fala por que a gente erra tanto e mostra alguns exemplos da vida real para que a gente perceba quando o pensamento crítico não é aplicado corretamente. Quando a gente aprende sobre o pensamento crítico, a gente entende que o nosso cérebro é uma máquina de nos enganar, porque ele é uma máquina de acreditar. O nosso cérebro evoluiu para acreditar em tudo e às vezes ele vai acreditar no que é verdade e às vezes ele vai acreditar no que não é verdade. E a gente não tem um filtro natural para ele. O pensamento crítico vem justamente para ser esse filtro. O nosso cérebro também é uma máquina de buscar padrões, de achar que porque A e B aconteceram ao mesmo tempo, A causou B. E isso não é verdade em muitos casos. O nosso cérebro também é programado para ter vieses de confirmação e vieses cognitivos. Então, a
gente é muito rápido em abraçar alguma notícia que casa com o que a gente gosta e em rejeitar uma notícia que difere do que a gente gosta, ou que difere do que a gente acredita que seja o melhor para o mundo. A gente tem vieses e falácias lógicas, elas são armadilhas que existem, que nascem com a gente e que a gente precisa reconhecer para conseguir ter melhor controle sobre elas. Antes que eu me esqueça, se inscreva no canal se você está gostando desse vídeo, ative as notificações. Meu nome é Renata, eu sou médica, sou geneticista, sou pesquisadora, sou professora e eu adoro pensar criticamente e ajudar as pessoas a pensarem melhor. Além disso, tem 3 hábitos que são muito valiosos para a gente começar a pensar criticamente. O primeiro hábito é mudar a pergunta. Então, ao invés de pensar, será que isso é verdade? Eu sempre prefiro me perguntar como que eu saberia se isso fosse mentira? Como que eu poderia buscar refutar essa informação? E eu vou dar um exemplo que aconteceu essa semana, tá? Então, eu recebi um vídeo de um candidato à presidência da República que estava com sunga, uma imagem criada por inteligência artificial. Eu achei que era fake news e não compartilhei com ninguém, não comentei nada, mas também não montei nenhum raciocínio sobre a imagem na minha cabeça. Assim, não pensei, não julguei o candidato por causa dessa imagem, até porque me parecia uma imagem falsa. Então eu entrei na própria página do candidato no Instagram e estava lá o vídeo. Então não era uma informação falsa. Mas antes de dar uma resposta automática, eu pensei criticamente. A imagem poderia ser falsa e ela poderia ser uma imagem como muitas outras que são falsas e são compartilhadas com milhares de pessoas pelas redes sociais. Então o pensamento crítico, ele é um freio, ele é justamente um freio nesse momento. O segundo hábito é escutar quem discorda de você. Então, quem pensa diferente. E esse é um hábito difícil. Então, se você tem um espectro político ou outro, busque seguir nas redes sociais e escutar notícias dos canais que são opostos ao que você pensa. Isso é importante porque é assim que a gente consegue ter uma nova perspectiva. E não apenas na política, mas em tudo na vida, quando a gente aborda uma situação, a gente pode levar algumas perguntas como base. Então, a primeira ideia é a seguinte: eu posso estar errado. Então, se eu estou errado e eu escuto alguém que discorda de mim, essa pessoa pode estar certa. Então, eu posso aprender, entender mais coisas com essa pessoa. A segunda possibilidade é que eu posso estar parcialmente errada. Então, se eu estou parcialmente errada, eu também posso completar a minha certeza e aprender com a pessoa que discorda de mim. E a terceira possibilidade é que eu posso estar certo, mas talvez a minha certeza ainda esteja muito mal articulada. Talvez eu não consiga fazer com que uma pessoa que não concorda comigo me escute. Eu não consigo entender a perspectiva dessa outra pessoa para conseguir chegar realmente a ela e expor a minha opinião. Então, mesmo quando a gente está certo, escutar quem discorda é uma coisa muito benéfica, é uma coisa que ajuda essa reflexão mais lenta que é necessária para o pensamento crítico. E o terceiro hábito, que é o meu preferido, é a consistência. Então, julgue as pessoas com a mesma régua. É muito comum a gente ver lá, principalmente em época de eleição, a pessoa revoltada porque fulano falou isso, que absurda essa frase. Se essa mesma frase tivesse sido falada pelo outro candidato, pelo seu candidato que você gosta, você estaria indignado da mesma forma? Essa é uma forma mais clara de você ver se você está realmente julgando a pessoa que falou ou se você está julgando a informação. Esse é um erro comum, né? A gente chama de ad hominem. Então você não ataca a mensagem, mas ataca o mensageiro. E a gente faz isso de uma forma muito natural, sem perceber. Quando você para e se faz essa pergunta, você consegue tirar essa nuvem de obscuridade da tua frente e pensar com mais clareza. E aí você consegue ter reflexões melhores. Então esses são 3 hábitos excelentes que ajudam a gente a começar a pensar criticamente. E principalmente o pensamento crítico, ele é libertador. Então é um hábito que te protege contra golpes, contra mentiras, e é um hábito que te liberta. Tira um pouco dessas bolhas que existem na internet, te liberta para entender que o teu cérebro existe para que ele seja utilizado e bem utilizado em algumas situações pontuais. Claro que a gente não fica pensando criticamente sobre tudo, senão também a gente vira um fanático cético, e o fanatismo nunca é bom, nem para o ceticismo, mas é importante para algumas decisões importantes da vida a gente refletir um pouco mais. E eu acho que se todo mundo pensar um pouco mais, o mundo vai ser um lugar melhor. Se inscreva no canal, deixe um like se você gostou, ative as notificações e deixe nos comentários se em algum momento você já tinha deixado de pensar criticamente.